Isaías capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 9 versos. Isaías capítulo 1, de 1 a 9. Assim diz a inerrante palavra do nosso Deus. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono de sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, meu povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça. Não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumida pelo fogo. A vossa lavoura e os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinhal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, tua palavra foi lida e será anunciada neste instante. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor esteja conosco, nos dando o entendimento da tua palavra, ó Deus, e ajudando-nos a aplicar essas verdades em nossas vidas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo cercado por palavras. Várias palavras são ditas todos os dias. Há cerca de 7.000 palavras por dia um ser humano é capaz de dizer. Com mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, isso significa que a humanidade pronuncia cerca de 50 trilhões de palavras por dia. Isso é um pouco menos do que o Diácono Júnior fala por dia. Meus irmãos, essas palavras são ditas diariamente. Muitas palavras são ditas. São ditas na TV, são ditas nas redes sociais, são ditas através de mensagens no WhatsApp. Mensagens são ditas o tempo todo, palavras são ditas o tempo todo. Muitas vezes elas escapam sem que você nem saiba o que está falando. Muitas vezes as pessoas falam só por falar. Tantas palavras ditas por dia. Nós ouvimos tantas palavras, mas poucas delas são palavras do Senhor. E por vezes sob a desculpa de que Deus não está falando. Sob a desculpa de que nós não estamos entendendo Deus ou que Deus está em silêncio. Quantas vezes você em sua oração fez a oração, mas com aquele sentimento de que Deus não está me falando nada. Deus parece estar em silêncio. No entanto, a Bíblia está cheia de palavras de Deus. O livro de Isaías, propriamente dito, começa com um chamado para o céu e para a terra para um julgamento. É isso que está acontecendo nesse capítulo 1. Está acontecendo um julgamento. E Deus convoca os céus e a terra. Será que Deus então está em silêncio? Ou será que somos nós que não paramos de falar, que não paramos para escutar? Francis Schaeffer,
ele escreveu um livro, Deus que se revela, e nesse livro ele mostra que Deus está em todo o tempo, em todos os lugares, mas nós estamos fazendo muito barulho para poder escutá-lo. Deus está em todo lugar e está falando todo o tempo, mas nós estamos fazendo muito barulho para poder escutá-lo. Ele parece ausente, parece não falar, mas a verdade é que nós estamos com os ouvidos tapados. Deus fala todos os dias, mas é necessário ter fé para escutar. Deus fala todos os dias, mas é necessário ler a palavra para escutar a palavra de Deus todos os dias. E Deus revela a sua glória não tão somente pela palavra dele, mas também pela própria criação. Deus se revela de várias formas para você, individualmente, todos os dias. E por vezes você está de olhos fechados. Além disso, Deus falou de modo muito especial sobre os profetas. É o que diz em Hebreus 1:1. E no Monte Sinai, Deus falou com aquele povo que estava no deserto. E ele falou diretamente com aquele povo, e aquele povo disse: nós não queremos ouvir Deus. As palavras de Deus são difíceis demais, são duras demais, nós não queremos ouvir a Deus. Nós preferimos então não ouvir a Deus e ter um representante. Moisés, vá lá, escuta o que Deus tem para falar e fala para a gente. Mas Deus é tremendo demais para que consigamos escutar. Somente no livro de Isaías, Deus falando com o seu povo aparece 247 vezes em um livro com 66 capítulos. Isso quer dizer que Deus fala o tempo todo nesse livro. Isso quer dizer que tudo o que está falando aqui é de Deus. Isaías inicia, então, este livro com uma acusação solene. Deus está chamando o povo para o tribunal. Está colocando você no banco dos réus. Senta aí. E não só você, ele convoca céus e terras. Deus está falando. Portanto, o tema da mensagem de hoje é: ouça a advertência do Senhor. Talvez este fosse o tema de toda a mensagem, de todo o sermão pregado nessa igreja, ou de qualquer igreja bíblica. Ouça a advertência do Senhor. Amados irmãos, quantos sermões você já escutou na sua vida? Você já calculou? Será que você já fez as contas? Quantas vezes eu ouvi falar da palavra de Deus? Quantas vezes alguém me falou da palavra de Deus? Quantas vezes eu ouvi um estudo bíblico, uma escola bíblica dominical, um sermão pregado à noite? Já fez as contas? Quantas vezes você escutou a palavra de Deus? Isso não te dá medo pelo fato de você ser cada dia mais indesculpável perante esse Deus que fala, 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 e nós pouco ouvimos, pouco praticamos e pouco recebemos de fato essa instrução para atitudes de vida? Portanto, em primeiro lugar, reconheça a sua rebelião contra Deus. Ouça a advertência do Senhor, reconhecendo sua rebelião contra Deus. Versículo 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós. Aqui nós já temos duas coisas. Primeiro, já está mostrando que Isaías aqui não vai falar nada que veio do seu coração, mas algo que foi proposto pelo próprio Senhor. A visão dele é exatamente o que Deus está entregando para ele, e ele só está passando isso para aquele povo. E Isaías era filho de Amós. Amós quer dizer força, e de fato Isaías ia precisar de muita força para toda a mensagem que ele vai trazer nesse livro. Mensagem de esperança, mas também de desesperança. Mensagem de destruição, mas também de restauração de um povo. Mensagem de uma invasão de um povo, mas também de um retorno glorioso de Israel, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Cada um desses reis com características diferentes. Uzias sendo o primeiro, o que governou por muitos anos. Ele teve um bom governo, mas nos últimos dias de Uzias, ele resolveu usurpar o sacerdócio. Então ele começou a tomar atos de sacerdote, e isso lhe custou caro. O Jotão, um rei que veio logo depois, também tentou fazer um bom reinado de 12 anos, mas morreu cedo. Acás não foi um bom rei.
Acás foi maldoso, Acás foi um rei mau e desagradou a Deus, trouxe ídolos para a casa de Israel. E Ezequias, por final, foi um rei bom, ele tentou restaurar as coisas, ele tentou trazer de volta o significado de ser filhos do Senhor. Acás, que é aquele rei mau, o nome dele significa aquele que agarra. E ele de fato procurou agarrar deuses estrangeiros para trazer para Israel, deixando de escutar assim a voz do Senhor. Ezequias tem o significado como o Senhor fortalece, e isso é lindo, meus irmãos. Isso é lindo porque não foi Ezequias que restaurou a sorte de Jerusalém naquele tempo, mas foi o próprio Deus que, por meio dele, fez com que Israel voltasse ao rumo. No versículo 2 de Isaías, capítulo 1, diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Isso aqui é um chamado da criação. Em vários momentos, a Bíblia trata esse chamado da terra e dos céus. Nós podemos ver aqui 4 momentos diferentes. Vamos pedir aí para o pessoal do Data Show ser bem rápido aí para colocar nesses. Deuteronômio 4, versículo 26, mostra ali céus e terra sendo usado como testemunhas de um juramento. Diz assim: hoje eu tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Aqui, usado como testemunhas de um juramento do Senhor. Mas também no Salmo 50, versículo 4, céus e terras são usados como testemunhas de acusação. Intima, ó céu, os céus lá em cima e a terra para julgar o povo. Mas também ele é usado para celebrar a grandeza do Senhor, seja como rei ou como salvador, para expressar o horror diante do pecado de Israel. A ideia é que quando Deus coloca, escuta ó céus, escuta ó terras, Deus está falando, criação, veja o que o homem está fazendo. Ele está chamando a criação como se fosse um júri para o julgamento do homem. Veja o que o homem fez com a criação, que eu ordenei que ele dominasse, mas ele dominou para o mal. É isso que está acontecendo aqui. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Só quem é pai, só quem é mãe, sabe a tristeza que é você criar um filho, alimentá-lo bem, cuidar do seu filho, e de repente esse filho cresce e se revolta contra você. De repente esse filho cresce e começa a maldizer o seu nome. De repente esse filho cresce e se torna um filho rebelde. Nenhum pai quer isso. Nenhum pai quer filhos desobedientes, quer filhos rebeldes, quer filhos que maldizem o nome dos seus pais, ou que desonrem o nome dos seus pais. Mas por muitas vezes, nós somos estes filhos rebeldes que desonramos o nome do nosso pai. No versículo 3, ele enfatiza: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O que ele está dizendo aqui é: o boi conhece o seu dono. Ele sabe quem é o dono da manjedoura, ele sabe. Mas nós, por vezes, nos esquecemos quem é o nosso Deus. Quem é o nosso dono? Quem é o dono das nossas decisões? Todas as decisões que você toma, você tem colocado Deus como prioridade? Você tem chamado Deus para fazer parte da sua vida? Você tem colocado Deus como prioridade nos planos, nos seus planos, na sua agenda? Deus tem espaço ali? Ou será que por vezes Deus tem ocupado um lugar de coadjuvante na sua vida? O pecado, ele cega e endurece o coração. Quando nós estamos em pecado, nós queremos continuar em pecado. Por muitas e muitas vezes, alguém veio falar para mim: Marcos, o que você está fazendo é errado. Muitas vezes. E imediatamente eu era pronto para arrumar 50 milhões de desculpas
do porquê o que eu estava fazendo não era errado e nem era pecado. Mas bastava uma lembrança da palavra de Deus e tudo isso caía por terra, porque eu sabia que eu estava errado e eu estava pecando. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe os erros que você tem cometido de maneira recorrente. E mesmo assim, você os ignora, achando que você não tem dono, achando que não tem um Deus que está olhando a tudo que você está fazendo. Não tenha medo dos irmãos. Não tenha medo do que as pessoas estão achando de você. Não tenha medo do que os outros vão pensar, ou se o pastor vai descobrir, ou se os presbíteros vão descobrir aquilo que você esconde, ou aquilo que você está fazendo de errado. Não tenha medo se a sua esposa vai descobrir, se o seu esposo vai descobrir. Não tenha medo se os seus pais vão descobrir, se os seus filhos vão descobrir. Tenha medo do que Deus sabe. E Ele sabe tudo. E tenha medo mesmo. Porque não importa. Eu posso saber um pecado seu, isso pouco importa. Mas Deus importa. Então não haja como se Deus não existisse. Mesmo os ateus que acreditam com toda a força que Deus não existe, lutam para que isso não aconteça. Deus não existe, Deus não existe. E esses ateus não passam de um boi que não sabem que tem dono. São rebeldes, querem ficar pulando de um lado para o outro, são, às vezes, irrecuperáveis. Mas sabe o que acontece com um boi que é rebelde e acha que não tem dono? Vira churrasco. A ironia aqui é gritante. Animais irracionais reconhecem os seus donos, mas o povo de Deus não reconhece o seu Senhor. No entanto, quem é aquele que reconhece Deus em todas as coisas? Mateus capítulo 11, versículo 27 diz: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Aquele que conhece a Deus perfeitamente e é conhecido por Deus é o próprio Cristo. E Ele nos ensina onde Israel falhou como filho, Cristo superabundou. Cristo foi o exemplo supremo onde eles rejeitaram a aliança. Cristo refez a aliança para com Deus. Onde desprezaram a graça, desprezaram o pacto de obras, Cristo refez com o pacto da graça, o pacto da redenção. Cristo é a nossa esperança, porque por meio de Cristo, o Filho perfeito, que jamais rejeitou ao Pai, que jamais desobedeceu ao Pai, nós temos, de fato, conexão com Deus, paz com Deus. Jesus Cristo é o Filho que todo pai gostaria de ter. Em Mateus 3,17, ele diz que este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, na ocasião do batismo de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho muita alegria. Portanto, filhos, deem alegria aos seus pais. Crianças, deem alegria aos seus pais. Adolescentes, deem alegria aos seus pais. Honrem os seus pais, servindo ao Senhor de todo o coração. Quer ver a maior alegria dos seus pais? É vê-los na casa do Senhor, se importando com a palavra do Senhor. Verdadeiramente amando a Cristo. Essa é a maior alegria que qualquer pai cristão pode ter. Onde Israel fracassou, Cristo venceu. Onde Judá se afastou, Cristo permaneceu até a morte. E morte de cruz. Se Cristo é o verdadeiro Pai, o verdadeiro Filho que reconhece o Pai, a nossa vida precisa ser de conhecer e reconhecer Deus como nosso Senhor. Como está a sua vida devocional? Sério, como está a sua vida devocional? Como você tem passado os dias? Não, domingo eu vou à igreja. Ok, não faz mais que a sua obrigação, como diz meu pai. Ou assim como diz o pai de todo mundo. Não faz mais que a sua obrigação. Mas veja, é só isso. Não faz mais do que a sua obrigação vir à igreja? Só isso você vai fazer, vir à igreja? E a sua devoção a Deus? Como você se entrega a Deus? Como que você entrega a sua alma ao Senhor? Como que você diz: Deus, eu estou rendido a Ti?
A minha alma está rendida a Ti, o meu coração está rendido a Ti. Eu não tenho nada, Deus. E o Senhor tem tudo. O que eu tenho a oferecer ao Senhor é a minha vida, a minha alma, o meu ser. Você tem tido uma vida assim de devoção? Não entenda devocionais só como aqueles livrinhos de devocionais que você tem. Não é isso uma vida de devocional a Deus. Não é isso uma vida de devoção a Deus. Muitas religiões, os crentes dessas religiões, andam de joelhos em escadarias, andam distâncias enormes, quilômetros, escalam montanhas, fazem tudo isso em nome dos seus santos, em nome dos seus ídolos. Tantas coisas eles fazem, tantos sacrifícios. Se abdicam de empregos. E o que você tem feito? Sendo que Cristo te deu a liberdade para não ficar preso a essas coisas religiosas, andando de joelho e tudo mais. Jesus Cristo não te chamou para isso. Mas Ele te chamou para a verdadeira liberdade que há nele. E como você tem utilizado essa liberdade? Como você tem utilizado a verdadeira liberdade de devoção? Grande verdade é que muitos evangélicos, quando retornam ou quando vão para alguma religião dessas, começam a fazer todas essas coisas tolas. Começam a fazer todas essas coisas tristes. Mas quando eram evangélicos, não tinham uma vida de devoção. E aí está o ponto. Aí é o ponto. Você sempre vai ser um evangélico fraco. E eu repito, você sempre vai ser um evangélico fraco, um evangelho fraco, medíocre. Enquanto você não viver a palavra que você escuta domingo após domingo, quinta após quinta, terça após terça, enquanto você não viver o evangelho, você vai continuar sendo um evangélico medíocre, ordinário, fraco, inconsciente. Entende isso? A sua vida precisa ser de devoção a Deus. As pessoas precisam te olhar lá fora e falar, é um cristão. Porque os seus atos dizem isso. Porque ele vende corretamente, ele compra corretamente, ele não se dá a papos errados. Quantos cristãos ficam de conversas mundanas? Cristão na igreja, quando sai da igreja, as piadas de duplo sentido, tantas outras maneiras de jacota, não parecem cristãos, não se comportam como cristãos. Como está a sua vida devocional? Tudo isso implica em conhecer Deus como seu Senhor e Salvador. O que Isaías está dizendo é que esta visão é uma visão ingrata, e uma visão ingrata leva à rebeldia, e essa rebeldia só destrói. Veja como Israel estava doente, ferido, quebrado. Quando você se afasta de Deus, você fica doente, ferido, quebrado, espiritualmente. Sabe o que é pior? Aquelas pessoas que saem e se afastam da igreja, elas ficam curadas. Estranho, né? Todo mundo que não está na igreja, todo mundo que rejeita Jesus, é curado imediatamente. Tem a sua vida perfeita. Não tem mais pecado. Pecado é só para quem está na igreja. Sabe por quê? Porque quem está lá fora não tem consciência do pecado. Porque quem está lá fora acha que já é perfeito. Mas quando você se chega à Bíblia, você percebe, é impossível eu alcançar essa perfeição. Eu não consigo ser perfeito como está aqui. E por isso que a igreja é lugar de pecador. Porque aqui nós reconhecemos os nossos pecados. Se eu perguntar para um ímpio lá fora e dizer, você anda em pecado? Não, eu sou uma pessoa boa. Eu vou para o céu. Essa é a cabeça dele. Eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa. Mas se você pergunta para alguém dentro da igreja, como está a sua vida? Olha, realmente, devocional, eu estou tentando fazer, eu estou tentando ler mais a Bíblia, eu estou sofrendo com isso, eu ainda estou pecando nisso, eu ainda estou pecando naquilo, eu ainda tenho tal fortaleza, ainda aquilo, eu estou trabalhando com isso, estou sofrendo com isso. Por quê? Porque o crente, ele tomou consciência de que ele não é um boi sem dono.
Ele tomou consciência de que ele tem um Deus a quem prestar contas. Ele tomou consciência de que ele não é perfeito. Ele tomou consciência de que existe alguém perfeito, que é Jesus. E é por isso que quanto mais afastado da igreja você está, mais afastado você poderá ficar, porque você vai se achar mais perfeito a cada dia. Você vai se achar mais incrível a cada dia, menos pecador a cada dia. E cuidado com essa falsa ilusão. Isso pode te levar à destruição. Se você tem vivido como um filho rebelde, volte-se para Cristo. Ele é o filho que nunca se rebelou. Ele é aquele que intercede por você junto ao Pai. Ele é aquele que transforma filhos rebeldes em filhos obedientes. Em segundo lugar, ouça a advertência do Senhor, percebendo as dolorosas consequências do seu pecado. Ouça a advertência do Senhor, percebendo as dolorosas consequências do seu pecado. Versículo 4, acompanhe na sua Bíblia. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Todas estas palavras estão sendo ditas para Israel, para os filhos de Deus. É como se Deus estivesse mandando uma carta para o Jardim de Abril. Uma carta aqui para a igreja. Está lá, em nome do conselho, presbítero Círcio Moreno, tal. Aqui, ó, receba essa carta de Deus. Ai desta igreja pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Boa carta de receber, né? Por vezes somos nós, este povo citado aqui. O pecado de Judá já não era apenas uma transgressão moral, mas era uma traição aos privilégios de serem povo de Deus. Agora, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Você, estando aqui hoje, ouvindo esta palavra, é um privilegiado. Você é um privilegiado. Você está ouvindo uma palavra que as pessoas lá fora não estão ouvindo. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus, coisa que eles não estão ouvindo. Portanto, se você sair daqui e cometer as mesmas práticas ímpias, o mesmo ato que aquelas pessoas estão cometendo, o peso sobre você é maior. É maior. Porque você é indesculpável, você tem o conhecimento pleno da verdade. Você sabe o que não se deve fazer. Por que continua fazendo? Deus nos chama para algo diferente, irmãos. Nos chama para a verdadeira vida em Cristo. Não é para uma vida de miséria. E de fato Israel aqui tem cada vez mais entrando na miséria. A gente vai ver aqui, versículo 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Olha que coisa interessante. Ele diz aqui, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Em Amós, Deus decreta juízo sobre o seu povo e diz: vos deixei de dentes limpos, mas vocês não se converteram a mim. Deixei chover numa cidade, sobre a outra não, mas vocês não se converteram a mim. Deixei que as suas plantações ficassem descobertas e tudo fosse comido, mas vocês não se converteram a mim. O que está falando aqui em Isaías, capítulo 1, versículo 5 é: porque a vez de ainda ser feridos, porque vocês ainda estão sofrendo, porque vocês ainda não se converteram a mim. E continuam em rebeldia. Por quê? Por que lutar contra Deus? Por que continuar na sua luta contínua de resistir a Deus? Nós devemos resistir ao diabo, não a Deus. A Deus nós devemos nos entregar, verdadeiramente. Será que o povo não conseguia entender que sem Deus não ia dar certo? Será que você ainda não entendeu que sem Deus não vai dar certo? Sabe aqueles planos que você tem?
Sem Deus não vai dar certo. Não vai dar certo. Coloque diante de Deus. Ore. Nós estávamos na sexta-feira no curso de pregadores, com alguns irmãos aqui presentes, e uma coisa que eu falei, que eu acho muito importante, para a preparação do sermão, a oração é fundamental. Sabe por quê? Porque sem Deus a pregação é vazia. Sem Deus a pregação não tem vida. Ao orarmos, nós estamos dizendo a Deus, Deus, o Senhor me deu intelecto, eu consigo entender o texto, eu estou conseguindo compreender a Tua palavra, mas Deus, eu sei que todo o intelecto que eu tenho, toda a inteligência, todo o conhecimento que eu tenho é vão, é tolo, se o Senhor não estiver comigo. Deus, eu sei que eu posso estar armado até os dentes, mas essa peleja eu não ganho se o Senhor não estiver comigo. Eu não ganho, eu não vou à frente. Eu preciso de Deus. É isso o que você faz quando você ora. A oração não é para Deus, é para você. Você está reconhecendo Deus, você está reconhecendo que sem Deus a sua vida não tem sentido, você está reconhecendo que sem Deus as suas obras são vãs. Então quando você for trabalhar, ore a Deus. Deus, eu estou indo trabalhar hoje. Oração é todo dia, tá? Não é para você fazer essa oração uma vez e falar, não, já fiz essa oração. Não, todo dia. Deus, eu estou saindo de casa e estou indo trabalhar essa manhã. Senhor, eu peço que o Senhor me abençoe neste dia, para que não tão somente eu possa trabalhar, mas dar bom testemunho do Senhor. Me ajude com a minha ira, me ajude a não ser maledicência, ou seja, a não ser um tagarela do mal. Me ajude, Senhor, a trabalhar bem trabalhado, para que as pessoas vejam o seu nome ser glorificado. Abra oportunidades para que eu fale do Evangelho para essas pessoas. Esta é a oração que um crente deve fazer toda manhã. Toda manhã. Eles não entenderam isso, porque a cabeça dele estava doente. Versículo 6 diz, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Ou seja, coisa que não esteja doente, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Aqui está dizendo que aquelas pessoas não eram sãs. Aquelas pessoas estavam doentes. Não existia sanidade em Israel. Versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoraram em vossa presença. E a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Isso quer dizer que os estranhos estão se sobressaindo sobre Israel. Os estranhos, os estrangeiros estão conquistando aquilo que o povo tinha. E eles estão assistindo tudo isso de camarote, a sua destruição chegando. Versículo 8, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Aqui esse termo choça na vinha é uma casinha, é como se fosse uma cabaninha de madeira temporária, que era colocada no meio das plantações. E essa cabaninha de madeira, ela era habitada por um vigia durante os tempos em que a plantação começava a avançar. Então, quando tinham pepinos muito grandes, ou quando tinham frutos muito grandes, era a hora que as pessoas costumavam ir para roubar a plantação. Então, eles construíam ali uma choça, né? Um barraquinho de madeira, bem temporário, e eles entravam ali e pernotavam lá durante algumas noites, para evitar roubos. E tinham várias dessas choças. E é isso que está falando aqui, ó. É deixada como choça na vinha, ou seja, onde tinha uva, e como palhoça no pepinal, que é exatamente o mesmo termo. Isso quer dizer que Israel se tornou uma barraquinha temporária. Israel chegou ao tamanho de ruína de se tornar uma casa inabitável temporário. Um lugar triste, um lugar desolado, um lugar destruído. É isso que está falando aqui. Como cidade sitiada. E tudo isso não aconteceu porque os inimigos fizeram, mas aconteceu porque o próprio Deus fez. Em Hebreus 12, versículo 6 diz,
porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Vamos ler todos juntos esse versículo, meus irmãos, para entendermos mesmo. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Isso quer dizer que o Senhor corrige, açoita, ou seja, por vezes castiga, mas é disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, se você está passando por um problema, por uma dificuldade muito grande, coloque a mão na cabeça e veja se isso não é a mão do Senhor na sua vida. Por vezes você continua com a sua vida financeira um caos, e você ainda não entendeu que você precisa ser fiel ao Senhor. Por vezes você não tem tempo para fazer nada, mas você ainda não entendeu que a sua falta de tempo é simplesmente porque você não dá prioridade a Deus. E o seu tempo nunca vai ser suficiente para fazer todas as coisas que você precisa fazer. A grande verdade é que 24 horas por dia está pouco. A gente precisa de mais tempo. Tem muita coisa para fazer durante o dia. Mas o que Deus está falando é: reserve o tempo para mim e vai te sobrar tempo. Seja fiel e eu serei fiel com você. Inúmeras vezes isso aparece nas Sagradas Escrituras. Inúmeras vezes. E nós escutamos essas palavras e fingimos que não estamos escutando. E aqui diz, versículo 9, último versículo: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aqui está falando sobre um grupo de sobreviventes, e isso é interessante, é um conceito na teologia reformada chamado de remanescente fiel. Isso quer dizer que Deus sempre deixa um fiel. Sempre Deus persevera uma pessoa. Sempre vai perseverar uma pessoa. Aconteceu com Noé, aconteceu com Abraão, aconteceu com Jesus. Sempre Deus persevera um fiel. No meio de todo um povo incrédulo, no meio de todo um povo corrupto, sempre resta um justo. Sempre resta alguém que vai buscar ao Senhor ali. Sempre vai sobrar. E não porque essa pessoa busca sozinha, mas é o Senhor que está segurando aquela pessoa. Ou foi Noé que resolveu construir a arca de repente? Ou foi Noé que de repente teve uma ideia brilhante? O grande engenheiro Noé, ele teve uma ideia: vou construir uma arca aqui. Tem uma ideia aqui. Chega na esposa: amor, tive uma ideia aqui, brilhante. Vou construir uma arca. Ô Noé, do nada assim, a arca? Uma arca, construir uma arca. Muda quando ele diz: o Senhor mandou eu construir uma arca. E é por isso que as nossas ideias não podem andar sozinhas, elas precisam andar fundamentadas em Deus. Teve uma ideia brilhante? Ótimo, guarda ela. Agora ora. Ora ao Senhor. Eu tive uma ideia de um negócio que eu quero fazer. Calma. Ora ao Senhor. Veja se é isso que Ele quer. Tenho certeza que a maioria das suas decisões vão ser mais assertivas a partir de então. O peso do pecado de Israel era grande. Muito grande. E a pergunta que fica: quem poderia carregar tamanho peso de pecado? Quem poderia ser capaz? Qual o tamanho do bezerro, do novilho, do animal que deveria ser sacrificado para poder limpar o pecado dessas pessoas? Cristo. Cristo é o Cordeiro perfeito. Por meio de Cristo, os pecados daquele povo foram perdoados. Por meio de Cristo, aquelas pessoas que outrora andavam enganadas, agora possuem a verdadeira alegria da salvação. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio de Cristo, que veio não para os sãos, mas para aqueles que não são sãos. Ele não veio para aqueles que estavam sarados, mas para aqueles que estavam doentes.
Ele não veio para aqueles que estavam no mundo dizendo, eu não preciso de Deus, mas para aqueles que diziam desesperadamente, eu careço do Senhor, porque a minha vida sem Cristo não tem sentido, porque eu não consigo, eu batalhei, eu tentei, eu fiz, e sempre deu errado. Eu preciso de Jesus, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de Jesus. E existem pessoas que passam a vida na igreja e ainda não tiveram esse encontro com Jesus. E o convite que eu faço para você hoje, se você é uma dessas pessoas, entregue o seu coração, não de maneira superficial, de maneira completa e verdadeira a Jesus. Deixe Ele como centro do seu lar, o centro da sua vida. Deixe Jesus reinar, onde é a posição dele real, de fato. Ele é rei. Só Jesus é rei. E mais ninguém. Ele é o único Deus. Ele é o único digno. A Ele toda a honra e toda a glória. Em Isaías 53, versículo 5, diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Israel sofreu foi só um vislumbre do que Cristo sofreria por Israel. Israel estava sob juízo, mas Cristo foi julgado sem ter cometido crime nenhum. Se Israel foi abandonado, Cristo também foi abandonado, e naquela cruz ele disse: Pai, por que me desamparaste? E tudo isso porque o pecado o afastou de Deus. O pecado não é apenas um erro cometido, mas por vezes é uma rebelião aberta contra a criação, contra Deus, contra o Criador. Israel havia perdido a sanidade, mas quem precisa de Deus são exatamente aqueles que estão doentes. Cristo é o médico das almas. Se você sente que a sua alma está vazia, Cristo é a cura. Se você sente que está sobrecarregado de culpa, Cristo perdoa. Se você perdeu a sua sensibilidade espiritual, Cristo pode restaurar a sua sensibilidade espiritual. A disciplina de Deus não é para destruição, é para nos ensinar, é para nos moldar, é para nos completar verdadeiramente nele. Busque a verdadeira cura em Cristo. O pecado não só causa sofrimento, mas ele destrói a mente e o coração. Nós vivemos, meus irmãos, de uma geração exausta. Quem não está exausto? Quem não está cansado? Dia após dia, quem não está exausto de pegar ônibus? Quem não está exausto da vida de trabalho comum, do dia a dia? Nós acordamos cedo, trabalhamos demais, nos alimentamos muito mal, perdemos tempo demais no celular, nas redes sociais, pouco tempo com Deus, é verdade. Nós vivemos em conflitos constantes, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, em tantos outros lugares. O conflito acontece no trânsito. Nós vivemos uma sociedade caótica, a guerra acontece todos os dias. Por vezes carregamos vícios secretos, aquelas coisas que nós não contamos para ninguém. Por vezes falamos palavras impensadas, carregamos ódio e omitimos a nossa fé diante do que é certo. Então nós nos perguntamos, por que a minha vida é assim? Por que eu carrego essa vida? Por que está tão desse jeito? E a resposta que está em Isaías 1, de 5 a 6, que nós já lemos, é que o pecado adoece a alma. O pecado adoece a alma. Se a sua alma está doente, é por causa do pecado. Se você está sobrecarregado, Deus disse, Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Se você tem vivido preso no pecado, confesse para Cristo. Se você tem se sentido vazio e distante, volte-se para Cristo hoje, agora. Volte-se para Deus. Se a sua vida está sem direção, Cristo é o alvo. Entenda que tudo é por meio de Cristo, tudo é por Cristo. Ele é tudo em nossas vidas. Então reconheça a sua rebelião contra Deus. Perceba as dolorosas consequências do pecado. E entenda que é Deus que vai fazer com que você prevaleça até o final. Meus irmãos, a mensagem de hoje não é uma mensagem desesperadora. Ao sair daqui hoje, não pense, nossa, essa mensagem é desesperadora, não tem consolo. O consolo está exatamente no fato de que mesmo nós, pecando da maneira como nós pecamos, Cristo se importou conosco. Deus se importou conosco, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus de Israel, Deus de Judá, Deus nosso, Deus do Jardim de Abril. Pai, nós nos entregamos a Ti, Deus. Nós nos rendemos a Ti. Sabemos, ó Pai, que por vezes nos comportamos como incrédulos. Por vezes nos comportamos como rebeldes ao Senhor, filhos desobedientes, filhos da ira, mas nós não queremos mais ser. Deus, ajuda-nos a andarmos em novidade de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos conforme a Tua palavra nos orienta, e não conforme o que nós achamos ou que pensamos. Não conforme a nossa inteligência, mas conforme a sabedoria que vem do alto. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.